Bom dia, tudo bem? Hoje a proposta da live é falar sobre os pontos lunares na mulher. Nosso corpo feminino tem alguns pontos, então, que são influenciados pela essa energia feminina, essa energia lunar. E a ideia então é compartilhar de que forma nós transitamos entre esses pontos, de que forma nós nos comportamos e nos sentimos quando nós estamos em cada um desses pontos. Então, no nosso corpo feminino, nós somos mulheres cíclicas, né? Essas fases. E eu vejo isso como diferentes recursos que nós temos ao nosso dispor para experienciar, sabe, coisas diferentes. E eu vejo isso como se fosse recursos emocionais que nós temos mesmo. E essa é uma ferramenta assim que eu aprendi dentro do Kundalini Yoga e eu acho isso maravilhoso, entender sobre os pontos lunares e de que forma nós nos sentimos em cada um desses pontos, porque quando você consegue mapear os teus pontos, você consegue entender, né, que eu digo que o autoconhecimento ele é empoderamento. Porque quando você compreende, quando você tem a clareza do motivo pelo qual você se sente assim, por que você se comporta de determinada forma, ou seja, você vai ganhando as rédeas da sua vida nas tuas mãos e você consegue também se planejar. Ou seja, como eu vou explicar hoje para vocês sobre os pontos lunares, você vai conseguir entender por que tem vezes que você marca de sair com as tuas amigas e você de repente organiza uma festa na tua casa e quando chega o dia você tá morrendo de vontade de ficar sozinha, sabe? Você fica torcendo para todo mundo cancelar, para você poder ficar de pijama jogada no sofá. Quem nunca passou por isso? De ir da animação para essa introspecção de quero ficar sozinha, quero ficar na minha, não é mesmo? Então, quando você entende os teus pontos lunares e você consegue fazer esse mapeamento, você já sabe, bom, em qual ponto lunar eu estarei, por exemplo, no final de semana. E com isso você já consegue se programar, poxa, essa data não é uma boa data para socializar, isso aqui não é uma boa data para fazer negócios. Então, assim, é essa clareza dessa transição, desses ciclos que nós temos como mulheres. E existe também essa questão eu também passo muito por isso, né? Eu passo muito por isso. Eu também sou muito assim cíclica, mas hoje eu já entendo. Por isso que eu falei, esse conhecimento para mim ele foi muito esclarecedor, né? E eu, como eu sou ariana, né? Eu sou impulsiva. Então, até nessas questões, quando eu já entendo algumas coisas que eu vou falar aqui para vocês, eu já vou me segurando no sentido, opa, será que eu não estou em determinado ponto lunar, por isso que eu estou agindo dessa forma? Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem anotar, não sei se vocês têm papel e caneta aí perto de vocês, anotar os pontos lunares que eu falar e colocar quais são as características, os efeitos e os impactos quando esse ponto está, vamos dizer, regente, quando ele está atuando em você. Então, nós temos 11 pontos lunares. Isso significa o quê? Que a cada 2 dias e meio, imagina assim como se fosse uma transição, tá? Então, você tem 11 pontos no seu corpo e a cada 2 dias e meio vai mudar o ponto que está te influenciando, o ponto pelo qual você está se relacionando. Lembrando que o homem só tem um ponto lunar, que é aqui na barba, e é por isso que geralmente esses buscadores espirituais, né, esses mestres, os professores, eles deixam uma barba crescer, porque pelo, cabelo, barba retém a energia solar. E como o homem está conectado com a energia solar e a mulher está ligada com a energia lunar, ou seja, com a barba que vai retendo essa energia solar, vai mantendo o homem mais centrado, menos instável. E nós, dentro do feminino, o feminino é a vulnerabilidade mesmo, né? Essa transição emocional, esses ciclos do nascer e morrer, das fases. Então, assim, nós temos isso, né? De trazer à tona dentro da nossa essência, dentro desse feminino. Então, entendendo isso, que você vai ficar, então, interagindo no efeito de determinado ponto por 2 dias e meio e depois muda o ponto, tá? Completando, então, o ciclo da Lua. E é importante entender que eu vou falar numa sequência os pontos, mas que cada mulher tem a sua própria sequência. Então, vamos supor que eu diga couro cabeludo, bochecha e clitóris. Não quer dizer que é nessa sequência, ou seja, hoje daqui, 2 dias e meio daqui, não.
Por isso que você precisa passar por esse ciclo se observando, entendendo qual que é a tua sequência. E para isso você precisa ter esse estado de presença, essa conexão e se percebendo para que você consiga identificar em qual desses pontos lunares você está hoje. Ou seja, aqui 2 dias e meio, em qual ponto você está. Então você vai fazendo o teu próprio mapeamento. Nós somos únicas dentro desse ciclo também. E o que acontece? A partir do momento que você mapear, isso se mantém, a menos que você sofra um trauma, enfim, alguma coisa assim muito impactante que a tua vida cause, né, essa questão emocional. Então, provavelmente, a sequência dos teus pontos lunares também mudarão diante disso, tá? Então, vamos começar entendendo pelo ponto lunar que fica no topo da cabeça, tá? No couro cabeludo, nós temos essa linha do arco, que é uma área da consciência, né? Dentro, por exemplo, da Igreja Católica, os santos, geralmente, eles são pintados, retratados com aquela auréola, né? E isso é uma área da consciência que nós chamamos de linha do arco. Então, nessa linha do arco, no couro cabeludo, existe um dos pontos lunares. E outra coisa importante para vocês entenderem é que a mulher, quando ela está equilibrada, e isso vai determinar pela forma como ela interage, se relaciona com as emoções, como ela se alimenta, como ela cuida do corpo dela, como ela se permite relaxar, enfim, tudo isso vai determinar quão equilibrada ou não é uma mulher. E entendendo que esses pontos lunares, eles têm uma certa influência na mulher que se sente equilibrada e eles têm outra influência na mulher que já está em desequilíbrio. É importante entender isso também, que quando você é uma mulher equilibrada, esses recursos eles potencializam, ou seja, eles se tornam realmente forças que você pode usar. Agora, se você é uma mulher desequilibrada, provavelmente em algum desses pontos você vai oscilar mais ainda, você vai se tornar mais vulnerável, podendo ficar explosiva, tá? Então, é importante ter essa consciência também. Então, quando o ponto lunar que está regente é o ponto lunar do couro cabeludo, é um momento assim em que você tem muita instabilidade. Sabe aquela fase assim que você está muito segura, que você está radiante, que você se sente poderosa mesmo? Então, quando você está nesse período, significa que o seu ponto lunar que está regente seria o do couro cabeludo. E nesse período, então, quando você identifica que você está se sentindo dessa forma, é um período importante para você tomar decisões, para você trabalhar suas relações importantes, para você fazer apresentações do trabalho. Por quê? Porque é o momento em que você está segura de si. Então, as exposições, esses contextos em que são novos e desafiadores para você, você consegue transitar por isso com mais segurança, né? Com esse empoderamento, porque é esse momento em que você está radiante. Então, por exemplo, sabendo quando é que está ativo o teu ponto lunar do couro cabeludo, você já pode marcar para tomar essas decisões importantes que você precisa fazer na tua vida, porque daí você vai estar centrado nesse ponto de poder seu, nesse ponto de radiância, nesse ponto de segurança interno que tem em você. Então é naquele período que você está se sentindo foda mesmo, sabe? Que você se sente imbatível, e isso está ligado então com a regência desse ponto. Então assim, você se sente muito, sabe, mulher mesmo, sabe? Uma mulher madura, muito positiva, você tem essas ideias claras sobre si. Então, é o que eu falei, é o momento assim em que para você tomar decisões importantes, por quê? Porque você já não está esperando receber a aprovação dos outros, sabe? Você não tem medo da crítica, você não está fazendo o que você faz para agradar quando o teu ponto lunar que está regente é o ponto do couro cabeludo. Então, é o momento que você está na sua totalidade de poder, de autoconfiança e de segurança. Então, você está muito focada, você se sente completa, você está no seu centro. Então, assim, eu acho assim, que é um dos melhores momentos que você encontra toda essa totalidade. Só que lembra que eu falei, né? Se você está em desequilíbrio, esses pontos, eles vão despertar, ou seja, eles vão potencializar alguns aspectos que estão em desarmonia em você. Então, você vai oscilar. Se você é uma mulher que está equilibrada, quando você estiver nesse ponto lunar no couro cabeludo, você vai então encontrar o teu ápice, né? Como eu falei, dessa mulher incrível. E se você estiver em desequilíbrio, você pode sim entrar numa paranoia, sabe? Você vai se tornar paranoica. Então olha só como é de um extremo ao outro, dependendo do quão equilibrada você é.
certo? Então, assim, entendendo que o que pode te ajudar nesse equilíbrio, tudo que é identificado dentro dos recursos da humanologia, que seria a psicologia aplicada dentro do Kundalini Yoga, existem então exercícios, existem práticas de yoga, meditações, que podem ser feitos para que você se equilibre onde você sente que está tendo, vamos falar, uma fragilidade, uma fraqueza, ou, enfim, uma oscilação, um desequilíbrio mesmo emocional, tá? O próximo ponto, então, seria nas bochechas, na parte rosada. Assim, nas partes rosadas da bochecha existe, então, um outro ponto lunar, que é quando você está muito emotiva. Então, nesse período, vamos dizer assim, que é um período um pouco perigoso, porque você está muito emotiva e você está oscilando. Então, pode ser que facilmente você saia do seu controle, pode ser que facilmente você entre numa ilusão. Certo? Então, assim, é um período que, nesse período, quando tá na bochecha, é legal você se alimentar bem, é legal você praticar yoga, se você pratica, meditar, se você medita, se você tem uma conexão espiritual, é um bom momento para você orar e não tomar decisões importantes. Quando o ponto tá na bochecha, não é ideal que você tome decisões que tenham, né, um impacto, um reflexo muito importante na tua vida, porque é um lugar muito perigoso. Porque é esse ponto em que você sabe que você fica sempre a ponto de perder o controle. Então, assim, é fácil você se tornar muito suscetível emocionalmente nesse ponto. É um momento, assim, que você precisa ter muito autocontrole, sabe? Que você precisa controlar muito esse estado de centramento e de presença, se conectar, né, com essa quietude, com essa introspecção, para que você não se torne explosiva. Então, vamos dizer assim que o ponto da bochecha é esse ponto muito perigoso, porque vamos dizer que ele representa tipo a gota d'água, sabe? Qualquer coisinha pode fazer vir à tona essa reação explosiva e você perder o controle. Então, identificando, poxa, aqui é meu ponto da bochecha, é lógico que você não vai marcar, por exemplo, reuniões com pessoas, né? Confraternizações com pessoas que você sabe que são incompatíveis com o seu gênio, porque daí é fácil você ser explosiva, você saiu do controle, você dizer coisas que você vai se arrepender depois, que não é a sua intenção, certo? Então, o ponto da bochecha é esse ponto esse desafio do autocontrole, esse ponto em que você está suscetível e oscilando emocionalmente, certo? O próximo ponto, então, seriam os lábios. Quando o ponto lunar está regente nos lábios, existe essa característica de que os lábios eles ficam mais sensíveis, eles ficam mais sensuais. E lógico, como você não fica se olhando o tempo inteiro, isso não é algo que você vai perceber, mas que as pessoas vão notar em você. Mas é um período também que está ligado, o ponto lunar dos lábios está ligado com a comunicação. E aí dentro da comunicação você pode entrar nesse extremo, ou seja, ou você pode se tornar muito falante, eu noto nitidamente isso, como esse ponto interfere no meu sentir e no meu comportamento. Então, o ponto lunar dos lábios, você pode estar ligado com a comunicação e você pode oscilar de ou se tornar muito comunicativa, muito falante, ou ficar mais quieta. Sabe aquele período que você não está afim de conversar com alguém? Não é que você não queira interagir, mas você quer ficar em silêncio, você quer estar entre as pessoas, mas você não quer falar. Você quer ficar mais na sua, de repente ouvindo mais do que falando, né? Então, é um período também que é importante essa cautela de você tomar cuidado com o que você fala. Por quê? Porque se você estiver equilibrada, né, se você estiver nesse ponto de poder dentro do teu feminino, gente, quando eu falo, vou falar assim por mim, porque quando eu falava de empoderamento feminino, ou quando eu falava de conectada com o feminino, isso era algo muito distante, assim, ficava meio vago, meio abstrato para mim. Então, resumidamente, assim, vou falar de uma forma bem geral, quando eu falo de você estar no teu feminino, é de você estar conectado com o teu sentir, sabe? Respeitando o teu corpo, as tuas emoções, conectada com o que está acontecendo aqui dentro nesse corpo. E não aqui no mental das obrigações que você tem que fazer, das tarefas, sabe? Das coisas intermináveis que nós temos na nossa vida. Mas assim, eu tô aqui, eu tô me sentindo, eu tô nessa leveza, eu tô nessa lentidão, sabe? Sem pressa. Sabe a diferença? Eu falo assim para você entender do feminino e do masculino, assim, de uma forma geral também. 2 exemplos que eu vou dar. Um exemplo seria quando você sai atrasada para o trabalho e quando você sai meia hora antes para ir a algum lugar. A diferença é, assim, quando você está, então, nesse masculino, não que o masculino seja assim, mas quando a mulher está em excesso na polaridade masculina,
ela fica nessa pressa, nessa correria, sabe assim, nessa afobação e o caminho se torna pesado. Porque ela tem que chegar logo, sabe assim, ela não tá nem aí com o que tá acontecendo, ela não tá sentindo, ela não tá conectada. E é diferente quando você vai com o tempo, quando você chega muito antes, você sai muito antes de casa. Então você coloca uma música, se você gosta de vento, você abre a janela, você vai sentindo o vento no seu rosto, ou você liga o ar e vai sentindo, refrescando, você vai curtindo a paisagem, né? É uma prática, Gisele, realmente, assim, penso que devem ter poucas mulheres que ficam nesse feminino, mas também, o que acontece? O masculino é tão importante quanto o feminino, tá bom? Mas é porque também ficar muito no feminino é uma mulher que ela pode ter essa tendência também de ficar um pouco vítima, sabe? De não ir pra vida, de não fazer acontecer. Enfim, mas esse não é o assunto da live de hoje, para outros momentos eu posso voltar a falar sobre isso. Mas só para entender, quando eu falo de centramento no teu feminino, seria conectada com o teu sentir. E até para você identificar a sequência desses pontos lunares, vai ser importante você estar no teu feminino, para você se perceber, para você sentir quando algo bateu aqui, quando alguma coisa começou a despertar emocionalmente, quando você começou a sair desse centro, né? E da leveza. Então, nos lábios também existe essa cautela, então, na sua fala, porque você pode se tornar insegura ou com raiva. Pode ser também que você entre nesse ponto e como eu falei, você vai dizer coisas que você não quer, né? Mas o que acontece? Se você estiver equilibrada, é quando você fala a partir do seu coração. Então, você traz a tua verdade, a tua essência, a tua luz à tona. E quando você fala a partir do teu coração, a partir do teu sentir, você consegue elevar as pessoas. Porque daí não é o racional, é muito diferente conhecimento e sabedoria. Conhecimento é o que eu li, é o que eu estudei. A sabedoria é o que eu estou experienciando, sabe? É o que eu vivi, é o que me aconteceu, o que aconteceu aqui dentro de mim, nas experiências que eu tive na minha vida. Então, assim, quando eu falo a partir do meu coração, o coração já é uma frequência elevada, né? O cardíaco já é uma frequência conectada mais com o divino. Então, é a nossa fonte de amor. Então, quando você fala nesse período a partir do teu coração, você consegue elevar as pessoas. E você consegue nitidamente perceber quem fala a partir do coração quando está nesse ponto. Porque são as pessoas que você sente a luz emanando delas quando elas estão falando. Você sente essa verdade ressoando em você. Então, é essa coisa que tem que se controlar, sabe? Observar de onde você está falando. É muito importante isso. Quem conhece os chakras, que são os centros energéticos, é importante observar na tua comunicação a partir de qual chakra você está falando, sabe? Enfim, não vou entrar nesse assunto também porque há muitas coisas para dizer sobre isso. Mas assim, é quando você tem que observar também de ser discreta, porque como entra nessa coisa da comunicação, pode ser que você acabe sendo indiscreta, sabe aquelas pessoas que dão um pouco de bola fora, ou são sem noção, sem perceber que estão sendo sem noção, com os comentários que fazem, que são inadequados, inapropriados. Pode ser também que você acabe soltando algum segredo teu que você não gostaria de ter falado. Sabe, quando você está nesse impulso que você quer falar, você acaba se abrindo demais para quem você não tem intimidade ou para quem você não tem uma conexão. Mas nesse momento, agindo a partir desse ponto lunar dos lábios, você está nesse impulso e depois acaba que você se arrepende. Porque você fala, poxa, falei demais, era um segredo, ou algo que era muito íntimo, você queria manter para si, né? Então, assim, é um ponto em que a palavra ela tem uma relevância muito peculiar, tá? Diante dessa possibilidade de você ou elevar ou de você poder também ser indiscreta, tá? Nesse ponto também existe esse aspecto que você pode acabar provocando um caos, né? Por causa dessa fala insegura, dessa fala raivosa. Então, assim, é um bom momento, quando tá no ponto lunar, de você, ao invés de soltar, ficar falando, de você se analisar, sabe? De você observar se é necessário mesmo você falar isso, compartilhar e falar o que você está querendo falar, as tuas ideias, os teus projetos, ou se é melhor você guardar para si. E para isso você precisa do autoconhecimento, você precisa desse estado de presença, para você se conectar, para você enxergar e sentir o que está acontecendo aqui antes de ir para o externo, antes dessa interação e projeção, né, com o que está fora. Então, o estado de presença, não tem como nós falarmos de autoconhecimento, de transformação, de cura, de nada, sem o estado de presença, porque o estado de presença é quando eu estou comigo, quando eu estou desenvolvendo essa relação comigo e a partir dessa minha relação eu consigo me perceber nas minhas oscilações, nas minhas transições,
como o que é externo e as pessoas disparam gatilhos que existem dentro de mim, entendendo sempre que eu sou responsável pela forma como eu me sinto em relação aos estímulos externos, né? Então, assim, não tem como nem você fazer esse mapeamento sem o estado de presença. O próximo ponto, então, esse ponto eu adoro, que é o lóbulo da orelha. Eu gosto muito quando eu estou nesse ponto, que é quando nós estamos profundas, quando nós estamos intensas, ou seja, nós queremos lutar, trabalhar por uma causa, sabe? Então, assim, é quando nós queremos discutir valores, assuntos morais, tudo que é mais profundo, que é mais intenso, nada superficial, sabe? Nada, sabe aquela conversa fiada? Nada disso, são coisas mais conectadas realmente com os seus valores, com o que você acredita. É quando você está mais analítica, então assim, você quer discutir sobre aspectos que estão ligados com a inteligência, com a ética. E pode ser também que seja um período, como existe essa intensidade, essa profundidade, pode ser que seja esses 2 dias e meio também que você esteja mais crítica, tanto consigo mesma quanto com os outros. Então é importante observar também esse aspecto da crítica, né? Então assim, não é um bom período, é um período interessante então para você lutar pelo que você acredita, se posicionar diante do que você acredita, mas é um período que você tem que tomar um certo cuidado com algumas decisões finais que você precise tomar, tá? Por causa dessa intensidade. Então assim, às vezes você vai pôr um ponto final em alguma coisa, ou vai levar mais a sério algo que na verdade é leve ou é meio superficial, e diante disso, por exemplo, se você está nessa profundidade, se você está nessa intensidade e a outra pessoa não está nesse ponto lunar, supondo que seja uma mulher, já que estamos falando dessas transições dos pontos, isso pode acabar gerando uma discussão, porque você pode entrar numa discussão só para discutir. Sabe quando você cria uma discussão apenas para discutir? Sabe? Sem ter esse intuito de crescimento, de agregar, de troca, de compartilhar. Então, esse é um aspecto importante você observar dentro da tua intensidade, da tua profundidade também. O próximo ponto, que seria na nuca, atrás do pescoço, é um período assim que também você tem uma dificuldade de comunicação, mas é um período gostoso, porque é um período que você quer tentar coisas novas e está muito ligado com o teu aspecto romântico. Então, vamos falar assim, que é o momento que você está mais doce, que você quer se comunicar e se relacionar de uma forma mais romântica com os outros, principalmente, né, se você tem um parceiro ou uma parceira, é quando você realmente enlouquece, mas não enlouquece de perder a razão, enlouquece no sentido de se derreter, de entrar em contato muito com as suas emoções e deixar isso transbordar. Então, é por isso até, né, que quando, por exemplo, se alguém vem falar perto de você, você se inclina, você tem essa tendência de inclinar a cabeça na direção da pessoa, porque você tenta levar esse ponto, lógico, é inconsciente, agora eu estou compartilhando com vocês, mas de levar a cabeça em direção à pessoa, de inclinar a cabeça, essa sensação. Então, assim, quando você recebe, quando você está nesse ponto lunar da nuca e alguém faz uma gentileza, algum gesto de apreciação, por exemplo, se você recebe flores, é o ápice. Então, assim, é o ápice do teu sentir, é o ápice dessa loucura boa, vamos dizer assim, que você sente. Tá? Então, assim, é um estado de romance muito interno, tudo tá muito maravilhoso, tudo muito cor-de-rosa na tua vida, no teu sentir. E você também, nesse ponto, você tá mais sensível que o normal. Então, se você é tocada nesse ponto, né, enfim, se passa uma mão na tua nuca e tudo mais, é um ponto, assim, que te dá muito prazer, que desperta essas emoções prazerosas, enfim, tudo isso que é muito gostoso de sentir. Agora, se você estiver desequilibrada, você vai ter Gente, tem uma mosca aqui que ela tá me perseguindo. Se você estiver desequilibrada, você vai ter essa dificuldade de se comunicar, porque você está muito conectada nesse sentir, sabe? Nesse mundo cor-de-rosa. O próximo ponto, então, seria o ponto lunar quando ele está nos seios. Então, nos seios também é um desses pontos, e quanto nós estamos, então, conectadas com isso, é importante entender que as mulheres... existe então essa linha do arco, que é uma área da consciência que eu falei para vocês, que é representada pela auréola, mas as mulheres também têm nos seios, ela tem esse outro arco, esse outro campo nos seios também, tá, gente? É importante compartilhar isso com vocês.
E por isso que nós temos isso muito do acolher, sabe? Por isso que as pessoas sentem, né? A mulher, ela é muito receptiva, ela é muito aberta, ela é muito acolhedora. Isso é algo da natureza feminina. Então, quando o ponto lunar está nos seios, é esse momento da compaixão. Então, pensa nessa conexão com o teu coração. E ela quer agir pelo coração, ela quer confraternizar, ela quer, enfim, ela quer nessa troca. Então, assim, é o momento que ela quer se doar. É o momento que ela quer trazer essa doação, ela é muito compassiva, ela quer... Esse momento que acontece é quando ela quer visitar os amigos que não estão bem, sabe? Quando tem alguém que não está muito legal emocionalmente, ou tem alguém que está doente, é quando ela quer ir, sabe? Se doar mesmo, ela quer entregar o coração dela para os outros. E não entregar de carência, mas de doação mesmo, sabe? Então, assim, nessa questão de festa também, porque ela quer socializar, ela quer se conectar com os outros, ela está muito agindo a partir do coração. E é aqui que eu falei pra vocês que eu tenho esse impulso no quê? Porque eu adoro fazer uma limpa. Então, assim, eu adoro separar as coisas da minha casa. E hoje eu já sei que eu tenho que tomar cuidado. E algo que você pode fazer, se você tem isso, quando você entra nesse ponto, então provavelmente é quando você vai falar, quero separar algumas coisas aqui para doar. Você quer doar, lembra? É compassiva. Então, pode ser que isso aconteça, que você separe várias coisas, ou que você doe, pode ser livros, roupas, sei lá o que você queira doar. E depois de 2 dias e meio, quando você já passou, né, da conexão com esse ponto, você olhe para trás e fala, meu Deus, por que eu dei aquilo? Eu gostava daquilo, sabe assim, parece que é uma mesquinharia, um apego, mas é porque no momento em que você estava atuando no ponto lunar que estava conectado com teus seios, você estava nisso, de se doar, você estava nessa entrega a partir do coração. E depois que passou isso, você voltou para esse centro, sabe? Você saiu dessa intensidade do coração, você se arrepende. Então, assim, quando você entrar nisso, de estar no coração, de estar nessa doação, espera 2 dias e meio. Então, faz essa limpa na tua casa, espera 2 dias e meio e depois você entrega, certo? Porque pode ser que você esteja agindo, então, a partir do seu coração, e por isso que você queira também presentear as pessoas, esse impulso de dar para as pessoas presentes, enfim. Esse momento, então, também, uma coisa que você precisa observar, assim, é muito gostoso quando a gente age a partir do coração, nessa entrega, né, assim, é gostoso, né, essa abundância que você percebe que você pode doar à vontade o que é teu, o que tem dentro de você, que isso é uma fonte inesgotável. É muito gostoso esse momento, esse ponto para você acessar essa verdade dentro de você, mas por estar tão conectada com o coração, mulher, quando está conectada com o coração, é isso mesmo, né, gente? E daí tem que tomar cuidado para você observar os teus limites. Por quê? Porque você está muito conectada com o teu sentir, muito conectada com o amor que existe dentro de você, e isso é muito grande, né? Então, de repente, você tem a dificuldade de colocar limites. Colocar limites é você determinar o que você não aceita, o que você não gosta, você dizer não. Então, nesse período pode ser um pouco, que você tem um pouco de dificuldade com os limites. Pode ser também um período que não é adequado você tomar decisões importantes, porque você está tão compassiva e quando você está nesse estado do coração, você releva muita coisa, você pensa muito no outro, você se doa muito. E depois, quando você passa desse ponto, de repente isso pode ser pesado para você, sabe? De repente isso pode ferir algo que seja pesado para você, tá? Então, observa isso. Outro ponto, então, seria o ponto do umbigo, que nós chamamos de NAB, tá? Que é uma área correspondente, um pouquinho abaixo do umbigo, um pouco, vamos falar assim, é correspondente atrás da coluna, vamos dizer assim. Esse ponto, ele está ligado com o nosso poder pessoal. Então, eu imagino assim, que quando você estava na barriga, quando você era um feto, você era alimentada pelo cordão umbilical. Estou falando tudo torto hoje, né? Mas quando você nasce, essa conexão continua. Esse ponto chamado NAB continua sendo a tua conexão com o cosmos. Então, assim, continua essa conexão, esse ponto. Então, assim, é um momento em que você pode ficar muito forte. Ele está muito ligado assim com o poder pessoal, com o poder de ação. Mas pode ser que ele se torne tão forte, esse ponto, que você se torne agressiva, que você se torne intimidante. Então tem que tomar cuidado. E é um ponto assim de muita vulnerabilidade, porque você está insegura nesse ponto. Quando o ponto lunar está aqui, você está insegura.
Lembrando, gente, que para tudo que eu estou dizendo dos aspectos de vulnerabilidade, vamos assim, os aspectos negativos, existem meditações e práticas que você pode fazer para equilibrar isso, tá? Isso que é legal dos mapeamentos dentro dessa ciência do Kundalini Yoga. Então, no ponto que está no umbigo, você está muito vulnerável a críticas. Então, você está muito insegura, então é aquela coisa que, como você não está nesse centro de autoconfiança, você pode se tornar muito vulnerável e suscetível à opinião dos outros, suscetível à opinião dos outros, o que os outros acham, o que eles dizem, os comentários. É muita insegurança pessoal. Então, esse aqui é um dos pontos mais vulneráveis, é o ponto que você precisa tomar mais cuidado, tá? Então, observa, quando você tá, lembra, a bochecha pode ser que você se torne explosiva e aqui está ligado muito com a tua insegurança e com essa vulnerabilidade. Então, quando você ficar nos dias que você está muito vulnerável, já sabe que você está conectada com o teu ponto do umbigo. Então, é mais ligado com essa questão de se preocupar com o comentário dos outros, de se sentir insegura. Essas são as principais características. Então, não é um ponto importante para você tomar decisões importantes, claro, né? Porque você está insegura, como que você vai decidir algo que é importante para você, que é importante para a tua vida, se você não está nesse centro de poder teu, se você não está nesse ponto de autoconfiança. Agora, nesse outro ponto, está ligado com a parte interna das coxas. Então, o outro ponto lunar é a parte interna das coxas, que é quando você está no ápice da energia, quando você está produtiva. Sabe aquele período, aqueles 2 dias e meio que você quer tirar o atraso da tua vida? Então, você quer pegar tudo que você procrastinou e colocar em dia. Você quer organizar tudo que você foi enrolando, que você foi empurrando com a barriga. Nesses 2 dias e meio, quando você tá nesse foco, sabe? Você tá produtivo, você tem energia, você tem essa disposição e você quer fazer acontecer, você tá muito afirmativa, você quer confirmar as coisas que você acredita, as coisas na sua vida. Então, nesse ponto, você tem essa necessidade de esclarecer as coisas na sua vida. Então, assim, vamos falar assim, é esse momento da faxina interna, não faxina de desapego, mas faxina no sentido de que vou organizar o que eu não estava olhando até então. Vou colocar em dia, em ordem, o que eu estava com preguiça até agora, sabe? E todo mundo sabe que é isso, que tem momentos que nós precisamos parar. Tem momentos que nós estamos mais nesse recolhimento, nessa lentidão. E aí, quando chega na parte interna da coxa, é esse up de energia, sabe? De se tornar mais produtiva, de se tornar mais criativa. Você pode fazer muitas coisas, então você tem essa capacidade de fazer muitas coisas no seu dia, muitas coisas ao mesmo tempo, sem entrar nesse aspecto negativo ou nesse desgaste, nessa exaustão da polaridade masculina. Então aqui é quando você usa essa energia feminina para trazer o teu masculino, para trazer o extrato disso, vamos dizer assim. Você traz esses elementos e o teu masculino faz acontecer a partir desse foco, desse ápice de energia, tá? Então, assim, quando você sentir vontade de arrumar tudo, quando você sentir que você pode dar conta de fazer várias coisas, conectada com o teu sentir, lembrando, tá? Não com a tua razão, não é a tua cabeça que vai ditar isso, é a disposição do teu corpo, é o teu sentir que vai determinar isso, tá? Nós estamos falando do feminino, muito importante já não levar para o outro lado, né? Da ação, do fazer. Mas o que você precisa tomar cuidado nesse período é que, como você está tão nesse centro de produtividade, de criatividade, de energia, de fazer acontecer, você pode acabar não aceitando a opinião dos outros, entende? Então, nesse período, se você tem que fazer um trabalho em equipe, se você tem sociedade, ou enfim, até nas suas relações, pode ser um momento que você esteja com muita energia para trazer o teu à tona e acabe não escutando as outras pessoas. Tá? Então, pode ser também que você se torne nisso de fazer de uma forma desequilibrada, se tornando muito, sabe, obstinada no fazer acontecer. Então, são coisas que você precisa também observar e observar. Não vou falar nem tomar cuidado, mas sim observar dentro do teu sentir e como você transita entre esses pontos lunares, tá? O próximo ponto lunar, eu adoro esse ponto lunar também, enfim, gosto de vários. O ponto lunar são as sobrancelhas. Então, existe o ponto lunar quando ele está regente nas sobrancelhas, que é quando você... Sabe aquela coisa de você viajar? Mas você viajar no sentido bom da coisa? Ou seja,
O sentido negativo seria de você viver na fantasia. Sabe as pessoas que vivem na fantasia, vivem na ilusão? Esse é o aspecto, vamos falar assim, negativo desse ponto. Mas o aspecto positivo, se você está equilibrado, é quando você realmente se torna muito imaginativa, você se torna muito criativa, você consegue elaborar muitas ideias, muitos planos, ou seja, você traz essa criação, esse gestar, que é algo muito forte no nosso feminino, e você traz isso como forma de ideias, de planos, nesse sentido de criar mesmo, elaborar, sabe? Mas elaborar a partir do teu sentir, diante dessa fonte de criatividade que vai estar à tona. Então, na sobrancelha é o ápice da sua criatividade, é o ápice das ideias, dos planos, dos projetos, tudo isso aflorando em você, certo? Mas o que acontece, como eu falei, se você não está nesse ponto, se você não está equilibrada nesse ponto, você vai construir castelos no ar, você vai ficar muito viajando, muito na ilusão, muito distante. O que você imagina, o que você idealiza é muito distante da tua realidade, mas não distante de algo que eu não tenho condição, que eu tenho condição de materializar, mas distante no sentido de que isso não está ligado, não te conecta com a tua essência, não te conecta com o que você realmente deseja, o que você quer, nesse sentido, tá? Outro aspecto também, olha só, isso é muito interessante, porque eu acho que são poucas pessoas que exploram o toque aqui, mas quando a mulher está nesse ponto, quando ela está no ponto lunar conectado com as sobrancelhas, se ela é tocada pela pessoa com qual ela se relaciona, nesse ponto, vamos dizer assim, que ela quase desmaia no sentido de transbordar, igual eu falei da nuca, lembra do ponto da nuca que é o ponto romântico, que quando ela é tocada, ela, sabe? Essa coisa de, me fugiu a palavra, não é? Como a gente fala? Derreter, de se derreter, né? Então, no ponto da sobrancelha também, se ela é tocada nesse ponto, ela entra nesse estado de derretimento por causa dessa conexão, certo? Então, vocês podem experienciar aí nas relações de vocês, quando vocês estiverem nesse processo criativo, imaginativo, experienciar o toque, como é essa troca, se compartilhar no toque das sobrancelhas, tá? O próximo ponto, então, o 10º ponto, lembrando que não é nessa sequência, tá, gente? Quem chegou por agora, cada mulher tem a sua própria sequência. Só dá uma olhada aqui no tempo, gente. Tá. O próximo ponto, então, seria o clitóris, que é quando você está no ápice da socialização. Então, quando o ponto lunar está no clitóris, você quer fazer amigo, você quer fazer festa, você quer sair, você está radiante, está muito ligado com a vida social. Por isso que eu falei que às vezes está no clitóris, você vai lá, marcou uma festa, marcou um jantar, combinou de sair com todo mundo, saiu ligando para todo mundo, sabe assim, vou tirar atraso da minha introspecção, vou tirar atraso do tempo que eu fiquei só na minha solitude, vamos dizer assim. E você quer, então, nessa interação, é o ápice da interação, da socialização. Pode ser um bom período também para você analisar as tuas relações, sabe? Para você olhar para a tua vida, para o teu sentir e observar o que faz sentido você manter, sabe? Quais são as relações que você quer cultivar, porque está muito ligado com isso. Então você quer conversar, você está muito externa, você quer ir para festas, você está sociável, você está radiante, você está encantadora. Então assim, isso está transbordando e é o ponto saudável para essa troca, sabe? Então, assim, é o momento de você manter a vida social e de analisar o que está acontecendo nas suas relações. E o próximo ponto, né, seria a membrana da vagina. E na membrana da vagina pode ser que você queira socializar, que você ainda esteja sociável ou que você não queira socializar de forma alguma. Por quê? Porque é o momento, primeiro, é o momento em que você está no pico da tua sensualidade. Então, a sua sensualidade está aflorada e é o momento que você quer se relacionar com muita profundidade, né? E dentro disso, porque como é algo muito profundo, você pode entrar, se você estiver em desequilíbrio, é quando você entra nessa sensação de vazio. Porque você foi no profundo, mas você está fora do teu centro, você está fora da tua conexão com o feminino. E quando a mulher ela está desconectada do feminino, isso, por si só ela já entra nesse estado de se sentir vazia o tempo inteiro, sem brilho, sem vida. Então aqui isso vai se tornar muito mais intenso. Por outro lado, se você está na tua polaridade feminina, se você está conectada com o teu feminino e você está no ponto lunar da membrana da vagina, então pode ser que você potencialize a tua socialização, ou seja,
você vai querer socializar muito mais do que quando o ponto lunar estava no clitóris, ou pode ser, o meu caso é isso, é o que eu gosto de fazer, eu gosto de socializar com poucas pessoas, mas com mais profundidade, com mais intensidade. Então você vai além, você vai mais profundo nessa relação, nessa troca, nesse compartilhar, nessa interação, tá? Então assim, lembrando que você pode ir para esse polo contrário de não querer socializar de forma alguma e ir para essa intensidade em você mesma, sabe? Você faz esse mergulho, essa introspecção, mas é sempre ligado, enfim, é a membrana da vagina, já dizendo tudo, né, gente? O feminino é profundo, o masculino a nossa polaridade masculina é o raso, é o superficial, o que vai no profundo, o que vai, vamos falar assim, no obscuro, no desconhecido, esse mergulho da noite, por exemplo, é o total feminino. Nós estamos falando da vagina, então assim, a membrana da vagina é o teu feminino, é a tua fonte de poder ali, é a tua conexão total, né? O teu útero, a tua vagina, o teu órgão sexual. Então, é essa profundidade, você pode levar essa profundidade então para essa introspecção, de não querer socializar, ou de levar as suas relações para um outro nível, para um nível mais profundo, mais conectado, para uma proximidade em relação ao outro, de acontecer realmente de uma forma mais íntima. Então, assim, na membrana da vagina, como, enfim, você está falando do teu feminino, você está falando do teu órgão sexual, da tua fonte de poder, você está falando desse pico sexual. Então, é onde realmente, assim, essas trocas, a relação sexual, ela vai um nível além, quando você está conectada no ponto lunar da membrana da vagina. Certo, gente? Então, são esses 11 pontos, lembrando assim que existe uma sequência, quando você se conecta com o teu sentir e você consegue identificar, poxa, então aqui, como que eu funciono? Na minha sequência, eu vou do ponto do umbigo, daí eu vou para a sobrancelha, aí eu vou para a bochecha. Quando você consegue mapear isso, imagina que, vamos falar assim, que é um spoiler. É um spoiler, vamos falar assim, igual quando você consulta, como que as pessoas fazem? Dos signos, da astrologia. Então é isso, é esse mapeamento que você já consegue entender as influências sobre o teu comportamento, sobre o teu sentir nos próximos dias, nos próximos meses, e com isso você consegue se programar. Isso é o empoderamento a partir do autoconhecimento. Eu entendo como eu funciono, eu entendo como eu me comporto em cada ponto e eu uso isso. Ou seja, se eu estou no ponto lunar, no meu clitóris, né, que eu estou sociável, eu não vou ir para um retiro de meditação, porque eu vou querer interagir, eu vou querer socializar. Se eu estou aqui na bochecha, que é quando eu posso me tornar explosiva, eu não vou falar com a pessoa com quem eu me relaciono, eu não vou fazer uma DR com a pessoa com quem eu me relaciono, porque é claro que eu vou falar merda, é claro que eu vou ser explosiva, é claro que eu vou desconectar nessa relação, certo? E isso, tem muitas coisas que você pode pensar sobre isso, até nessa questão assim, quem quer desenvolver essa conexão com a sexualidade, com o Tantra está totalmente conectado com o feminino, que é você sair da cabeça, você sair disso de entrar numa relação querendo gozar, como se fosse a meta, você tipo, tá se relacionando, quero gozar, e você vai para esse sentir, eu quero gozar, mas eu quero curtir a jornada, eu vou levar esse tesão para o ápice do meu corpo. Sabe, eu vou experienciar isso, eu vou explorar isso no meu corpo. Então, se você está conectada com isso, você já sabe, poxa, quando meu ponto lunar está regente na membrana da vagina, é aqui que essa minha relação vai ficar muito mais intensa. E lembrando dentro da conexão da feminino e masculino, independente de gênero, o feminino é sempre quem puxa para o profundo na relação. Então, se a sua relação está superficial, se a sua relação não está conectada, é você que puxa essa relação para o profundo. E se é na membrana da vagina, então, que você está nesse ápice de conectar com essa profundidade, com essa intensidade, você usa isso a seu favor, sabe? Para que a sua relação, para que você vá realmente criando esse elo na sua relação, para que você vá aprofundando, intensificando a conexão com o outro dentro do que você vivencia, dentro desse compartilhar. Então, gente, autoconhecimento como empoderamento é isso, você entende o que acontece com você. Sabe, você consegue, você estar habitando essa casa com consciência. E quando você não se conhece, quando você não entende por que você se comporta de certa forma, por que você se sente de determinada maneira, é como eu te colocar de olhos vendados numa casa onde você nunca esteve.
Você vai ter medo, tudo ali é ameaçador, você não sabe se você vai bater a canela, se tem um degrau, se você vai tropeçar. Agora, quando você tem consciência, é igual acabar a luz e eu colocar você na sua casa. Você sabe chegar no banheiro, você sabe chegar no teu quarto, você sabe ir para a cozinha. Porque você sabe como tudo está estruturado ali. E não é que você vai ter o controle de tudo, não é isso, nem é a intenção, nem da vida e nem muito menos do feminino ter o controle. Mas a questão é que você caminha com segurança, você caminha com leveza, porque você não sabe o que vai acontecer. Mas você tem essa segurança, você encontrou dentro de si esse espaço de segurança, esse espaço de acolhimento, esse espaço de leveza, sabe? Então, assim, esses pontos lunares também são recursos que você usa para se entender, para se programar e também estruturar os teus compromissos, se planejar diante dos teus pontos fortes, sabe? Diante dos teus recursos emocionais mais disponíveis naqueles momentos. Então, poxa, se eu tenho que fazer uma transição importante na minha carreira, igual eu, né? Eu decidi que eu vou dar aula de yoga até dia 30. Imagina se eu comunico essa decisão ou se eu tomo essa decisão no momento, por exemplo, que eu falo esse ponto do umbigo, que é o momento de insegurança pessoal, que é o momento em que a mulher está suscetível à crítica e ao julgamento dos outros. Como que eu vou tomar uma decisão nesse ponto? É diferente de eu tomar uma decisão, que nem eu falei para vocês, no ponto que eu estou no couro cabeludo, que é no meu ápice de autoconfiança, no meu ápice de positividade, de radiância, de segurança. Então, as decisões que eu tomar quando eu estou conectada com esse ponto, tá alinhado com o que é melhor para mim. Porque aqui é onde eu estou me sentindo mais empoderada, eu estou mais me conectada com a minha força, a minha essência feminina e com o que representa a minha verdade. Então, assim, as mulheres, elas acham que é negativo isso de ter ciclos, é louca, sabe? E o primeiro defesa de um homem numa discussão é dizer, você é louca. E se a mulher não se conhece, ela leva isso. E eu já vi mulher batendo no peito, assim, falando com orgulho, eu sou louca mesmo. Não, amiga, você não é louca, você só está muito distante da tua essência, está muito distante do teu centro, da tua fonte de poder. E diante disso você tem sim essa sensação de ser louca, por causa das oscilações. Agora, quando você entende os teus pontos, o teu ciclo lunar, a tua menstruação, como você se sente em cada um disso, você usa todos esses recursos, todas essas ferramentas. Então, imagina assim, o homem tem um ponto lunar, né? O homem é muito do mental, do racional, e é o feminino. É o feminino, tanto do homem quanto a mulher que está conectada com essa essência, que é nosso aspecto forte, que traz isso como um recurso de trazer essa criatividade, de trazer a inspiração, de trazer esse movimento da vida, né? Então, assim, olha quanta coisa maravilhosa existe dentro de você, quanto potencial que você tem. Imagina você usar tudo isso na tua vida, não é? Então, assim, é maravilhoso. E o centramento da mulher, a mulher quando ela está na força dela, ela é leve, ela flui, sabe? Ela se permite ser guiada e conduzida pela vida, sabe? Ela não precisa estar presa dentro desse planejamento do que ela achou que era melhor, do que ela idealizou que tinha que acontecer. Então, se você está nesse esgotamento hoje na tua vida, se você está nessa oscilação, você está muito distante do teu feminino. Você está muito distante, você se identificou demais com o teu masculino. E é como a Gisele falou no começo da live, sabe? Existem poucas mulheres que estão realmente conectadas. E sim, eu vou falar por mim, a minha busca nessa conexão com o feminino, olha, eu estou 10 anos no caminho do autoconhecimento. E a minha busca de me conectar realmente com a polaridade feminina tem menos de 2 anos. Então, assim, gente, é uma construção, qualquer coisa, qualquer decisão que você faça na tua vida é uma construção. E o autoconhecimento, a transformação não é algo mirabolante, sabe? Não é uma ferramenta gigantesca. É o simples que você aplica para a tua vida, é o simples que você faz. E o feminino é a simplicidade total. O feminino é a simplicidade total, que é você vir para o teu sentir, que você vir para essa leveza, para essa fluidez, essa aceitação, sabe? Então, assim, é um exercício, é uma prática. E isso depende de você. Ninguém vai te salvar do teu sentir, ninguém vai te salvar da tua vida, a não ser você mesma. Então, é uma decisão, é uma escolha que você faz. E todas essas coisas que você anseia viver, sabe? Essa inspiração, essa força, esse brilho, força que eu digo a força da vida, né? Que eu falo assim, quando tá desconectada do feminino é esse vazio, a vida não tem mais sentido, de você perder a inspiração. Então você entra nesse automático, sabe quando a vida fica dura, que você tem que trabalhar porque você tem que sustentar. Você tem que socializar com alguém porque não tem como você viver no topo de uma montanha.
Então, quando entra nessa dureza, quando a vida perde a cor, quando a vida perde a leveza, perde o tesão, você saiu total do teu feminino. E é preciso voltar para isso, para que você experiencie as coisas que você anseia viver. O feminino quer voltar para o feminino, sabe? E independente de gênero também, essa questão de entender por algum motivo você tá nessa polaridade, sabe? Então, a nível de alma, o que a tua alma quer experienciar aqui? E isso é um exercício que você pode fazer também, todos os dias quando você acorda, você se perguntar. Eu gosto de perguntar em voz alta, porque eu gosto já de gritar para o universo, já deixar bem claro em todos os níveis, consciente, inconsciente, no meu, para mim, para as energias, os seres que me acompanham, de deixar isso decretado para o universo. Então eu gosto de verbalizar, mas você pode pensar, se você não gosta, se sente estranha, que é normal se sentir estranha fazendo isso, que seria você perguntar para si mesma, né, quais experiências o meu feminino quer viver hoje, quais experiências a minha alma quer experienciar, quer viver nesse corpo feminino hoje, entende? Então o feminino é isso, de você se abrir para a vida, de você abrir para as possibilidades, sair do controle, sair dessa rigidez. Certo, pessoal? Muito obrigado e espero que isso tenha trazido um pouquinho mais de consciência, de despertar para o potencial que você, mulher, tem para se sentir, para trazer para a tua vida.